Olá você, seja muito bem-vindo ao Bora Ler. Esse é o meu canal. Eu sou a Cíntia Vanderlei e gostaria muito que você comentasse, compartilhasse e conversasse comigo aqui sobre duas coisas que eu amo muito: livros e café. Então, se você conhece essa tag, você pode aqui incrementar também, responder aqui embaixo quais são os seus livros associados às perguntas que temos nessa tag. Então vamos conversar aqui sobre isso. Se você também desejar, me segue lá no Instagram. Vamos começar pela primeira tag. A propósito, essa tag eu vi no canal da Paula, mas não é ela quem responde, é o marido dela, e eu achei muito legal, muito diferente a proposta. Do jeito que ele respondeu foi bem engraçado, bem gostoso de ver. Então eu senti desejo de trazer essa tag aqui pra gente. A primeira pergunta é: Café Expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. E eu tinha que trazer esse livro aqui, que é um encanto, que pra mim, né, o Noites Brancas do Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. Essa é uma obra da editora 34, que é especialista em livros russos, né, daquela literatura daquela região. E esse livro me tocou profundamente no sentido de poder conhecer algumas regiões lá da Rússia, da cidade, a ambientação onde se passa. O fato do título ser Noites Brancas é porque em determinada época do ano lá a noite cai muito tarde da noite, então à noite, no horário que é noturno, ainda está dia, ainda está tudo muito claro. Por isso o nome Noites Brancas. É um romance, é muito legal, com um final bem inesperado daquilo que eu estava desejando, mas me surpreendeu muito esse livro. Inclusive dizem que esse é uma porta de entrada para você conhecer as obras de Dostoiévski. A segunda pergunta é sobre um personagem, né, o café gelado. Não tenho muito hábito do café gelado em si e também não associei nenhum livro que tivesse um personagem muito frio, pelo qual que não passou, né, na minha mente, não me recordo no momento. Então parti para a terceira pergunta. Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Eu gosto muito de livros infanto-juvenis, de autores, acho que são de extrema importância. Inclusive sou professora, gosto de conhecer para poder indicar para os meus alunos, para as pessoas com quem eu tenho contato, que é esse público entre essa transição da infância para a adolescência. E aí eu tenho esse livro muito fofo e lindo, que é do Neil Gaiman, Coraline. Eu acho tudo muito bonito nesse livro. A capa, esse gatinho fofo, lindo. Eu tenho duas gatinhas pretas, né? Eu tenho cinco, mais duas são pretinhas, que é a Capitu e a Lolita. E é muito fofo esse livro, gente. Tudo nele é muito legal. Tem um pouquinho, né, de ambientação assim meio assustadora, se as crianças forem muito assustadas ou muito novinhas, talvez não tenham ainda maturidade, mas passa um ensinamento muito legal nesse livro. Eu amei essa história, achei apaixonante. A próxima pergunta, vou soltando a folha e esqueço. A próxima pergunta: Café Feito no Coador, um clássico que você ama e não podia ser outro. Um clássico que eu tenho, né, conhecimento de alguns, não sou uma grande leitora de clássicos, mas gosto bastante. E um dos clássicos para mim não podia deixar de ser do meu querido Machado de Assis, que é Dom Casmurro, minha gente. É o livro que segue com você. Sempre que fala, você já pensa em Capitu e Bentinho. E aí você já toma o partido. Quem trai? Se de fato ela traiu, você acha que ela não traiu? Você concorda com o Bentinho? E daí vem esse questionamento que é infinito, né? A gente não para de discutir e não para de ver pontos de vista. Cada vez que você lê, você tem impressões diferentes a respeito do livro. Então essa edição aqui é uma das que eu tenho algumas, e gosto muito dessa obra, gosto do Machado e acho que essa obra é sensacional. A próxima pergunta da tag: Café feito na cafeteira. Um café um livro que você leu recentemente e adorou. Foi um dos livros que eu li mais recente, não tão recente, mas já tem alguns meses, foi bem no início do ano, acho que fevereiro ou março, não me recordo, que foi essa obra. Gente, que livro é esse? O Sol é para Todos, da Harper Lee. Acho esse livro uma das coisas assim, foi até, acho que
um dos melhores, acho que se não o primeiro, o segundo, ou talvez o primeiro, fico na dúvida, né? É difícil você definir quem é quem. Mas o primeiro livro que eu li assim, que me chocou esse ano, que me fez pensar e repensar e continuar pensando, ele ainda está aqui martelando dentro da minha cabeça toda a história que passa aqui, né, do advogado, o Atticus, que é o pai de uma menina pela qual eu me apaixonei, que é a Scout. É uma menina muito legal, muito inteligente, muito perspicaz. É uma história que fala sobre preconceito, né, naquela época dos Estados Unidos. Um livro antigo, mas muito atual. Acho sensacional a escrita do livro, é maravilhoso. Se você não conhece, ou se você tem, tá aí paradinho na sua estante, gente, vai ler, que você tá perdendo um livro maravilhoso aqui para você ter como experiência. Próxima pergunta. Café Forte. Um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema. O Caçador de Pipas é esse livro que está aqui. Vai aparecer aqui porque ele está emprestado com a minha irmã há um bom tempo e ela está pensando em não me devolver. Mas O Caçador de Pipas é um livro que me marcou, já faz muito tempo que eu li. E também é uma história muito, como é que eu posso dizer, muito envolvente por toda a ambientação, né? O livro se passa no Afeganistão, entre meninos que são amigos, mas que um é rico e o outro é pobre e que na verdade passa-se também a questão de muito preconceito, de muita violência, de questão religiosa, que a gente sabe que tem muito naquela região, né? De extremismo, mas a história em si passa uma lição que até hoje o livro me acompanha. Não foi quando eu penso em livros fortes, em personagens fortes, eu me lembro daquela situação. Inclusive, até talvez teria o personagem frio nesse livro do qual eu não associei. E agora pensando e discorrendo sobre as lembranças dessa leitura de O Caçador de Pipas, provavelmente haveria sim aí um personagem gelado, né? É uma história que fala de amizade, de fraqueza, de pessoas com falta de caráter. Enfim, há muitas coisas, já faz muito tempo que eu li o livro, mas é um livro que me marcou. Então vamos para a próxima pergunta. E aí, você tá gostando da tag? Por que você ainda não curtiu? Aproveita e faz isso, ajuda o canal a ficar um pouco mais dinâmico e o YouTube tentar entender. A gente é muito pequenininho ainda, a frequência de postagens aqui não é tão grande como eu gostaria, mas a gente vai persistindo, porque falar de livro é isso, é persistir até que a gente consiga criar esse hábito com outras pessoas, de fazer elas descobrirem o prazer da leitura. Próxima pergunta. Café Fraco, um livro que te decepcionou. Eu não sei se ele me decepcionou, não foi em si, talvez pela escrita, talvez tenha sido pela enrolada, mas eu acho que lancei muita expectativa pela fama do autor, né? Que é o Stephen King. E essa obra aqui, o Salem, essa obra aqui, gente, eu achei que ela é muito lenta, achei que enrolou demais, e aí o final foi de repente, eu não gostei. Eu terminei, comecei a ler no final de dezembro e terminei em janeiro desse ano, de 2021. Mas não foi para mim. Penso em dar uma oportunidade em reler esse livro, porque para algumas booktubers, inclusive que eu gosto, esse daqui é um dos livros preferidos e tal. E eu não consegui, talvez, me adentrar tão bem, né? Dentro do enredo, da questão. Eu não sou muito fã de coisas com vampiro. A escrita em si talvez tenha me desestimulado, porque eu achei um pouco cansativa. Essa lenga-lenga até chegar lá numa história mais adiante. E tinha coisas que eu queria que tivesse acontecido e que não aconteceu, mas, enfim, achei que poderiam ter tido um final bem diferente do que eu desejei, de acordo com o que eu pensava, né? No discorrer de toda essa história. Um outro livro, uma outra pergunta. Café com Adoçante. Um livro light para ler em dias tensos. Gente, tem vários livros que eu poderia indicar no sentido de que são livros leves, divertidos, mas sempre que eu vejo falar do livro,
ou quando eu associo a um momento de diversão, de prazer, eu me lembro de como foi gostoso ler esse livro, que é uma peça teatral, né? O Alto da Compadecida, do maravilhosíssimo Ariano Suassuna, que é um paraibano, que na verdade é um cidadão pernambucano. Ele passou praticamente a maioria da sua vida aqui, né, em Pernambuco, o que é um orgulho para nós, porque ele amava muito o nosso estado. E o Ariano Suassuna, ele descreve, gente, as cenas que são... É um livro, né, de teatro, óbvio, é uma peça teatral, então tem muitos detalhes. Se você talvez não tiver o hábito de gostar de ler de peças de teatro, mas você consegue ler de forma tão divertida que é impossível você não gostar do livro, ainda que você não seja fã de peça teatral. Achei maravilhoso. Eu ria de embolar em todas as cenas específicas, a cena com o pobre do gato, a cena da ladainha, do cachorro, da reza, enfim. O João Grilo e o Chicó são personagens que representam de forma muito caricata o nosso povo nordestino. Então eu gosto muito da ambientação de tudo nesse livro e acho muito divertido. Então para mim foi um livro muito gostoso nesse sentido. É um livro que você, quando precisar de um momento de descontrair, precisa ler. Um outro livro, Café com Açúcar. Um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. Foi Um Homem de Sorte, do Nicholas Sparks. Eu não tenho mais esse livro, já doei para a escola, para a biblioteca. E é um livro clichê, bem clichê mesmo. Por isso que eu me desfiz dele, nem faz mais o meu perfil, né? A gente muda muito com o tempo. Hoje não... Já li, foi legal, achei aquele casal bem clichê mesmo e, enfim, foi um livro legalzinho, vai. Cappuccino, um livro para ler a qualquer momento, gente. Um livro para ler a qualquer momento, assim, eu já li esse livro algumas vezes, né, vários, mas eu já li algumas vezes, e toda vez que eu leio esse livro, eu consigo ter uma impressão diferente, eu consigo me emocionar de forma diferente, consigo ter uma visão mais, como é que eu posso dizer, cada vez mais aprofundada a respeito do tema. Enfim, é um livro que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zuzaki. Esse livro aqui tem a capa. Eu não gosto de livros com capa que tem a foto do filme, da série, mas em específico esse eu gosto. Eu tinha a versão antiga e doei para a escola também, porque eu acho que esse é um livro muito interessante. Ele é um livro muito legal que pode agregar a gente várias formas de pensar, de analisar. E quando fala de livro, um livro que fala sobre livros que eram queimados, essa repressão que havia, né? E perseguição ao povo judeu também é algo que me interessa bastante. Eu gosto, são livros que me atraem. Então, é isso. Terminamos por aqui com a nossa tag do Café Literário. Se você gostou, curte e compartilha. E aproveita para se inscrever se ainda não é inscrito. Beijo para você, até a próxima!